Vamos para mais cafezinho, cafezinho da tarde, cafezinho da maldade. Vou continuar falando do mesmo tema de ontem, mas sobre um outro viés, que é o viés de tipo, como é que a gente deve analisar assim esses conteúdos de mídia, né? Essas coisas que a gente, o vídeo de não sei quem, vídeo de não sei quem. Vamos lá? Bom, algumas pessoas ficaram meio revoltadas assim comigo que eu analisei o vídeo do cara ontem que eu vi, né? Que pra quem não viu, viu o vídeo de ontem, baseado tipo na cadeira do cara, na camiseta do cara, no jogo que tá jogando ao fundo, e pessoa, pô, nada a ver, cara. Calma, jovem. Nada aqui é por acaso. Nada aqui é por acaso, né? Então vamos lá, vamos entender uma coisa, né? A gente tem que entender uma coisa. Tudo que tá na internet é propaganda. Tudo que tá na mídia, tudo que é peças, tudo é propaganda. Propaganda do quê? Propaganda de ideias que existem. Então, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa, você está fazendo um tipo de propaganda. Propaganda de o quê? De algumas ideias, né? Mas eu não tenho ideia, eu não quero falar de propaganda. Às vezes você não quer, às vezes você tem consciência e não tem consciência do que fala. Tanto que falaram que assim, o Vitor tem uma característica meio woke. Eu não sei o que é a palavra woke, eu sei algumas pessoas que usam ela em alguns contextos que são muito questionáveis, né? Então, assim, não sei se eu vou falar de woke no final. Tipo, eu não quero falar de woke, eu não sei o que é isso, não quero saber o que é isso. Mas assim, eu vou falar do que é a base que eu falo aqui, né? Então vamos lá. Vamos primeiro entender. Beleza, então tudo é peça de uma propaganda, né? O que é propaganda? Propaganda é quando você incute valores ou quer mudar as atitudes das outras pessoas, né? Tanto que, assim, uma base que eu tô falando aqui é um livro que eu li esse ano e eu peguei esse livro no meu primeiro cafezinho. Meu primeiro cafezinho, eu falei, olha, eu comprei esse livro nos meus primeiros cafezinhos, não lembro. Eu vou ler esse livro. E eu li esse livro durante os meus cafezinhos, chama Propaganda, a formação das atitudes dos homens, né? The Formation of Man Attitude, do Jacques Ellul, um sociólogo, filósofo, teólogo francês, que viveu ali entre 1920 e 90, né? 1990, assim, tipo... Então, esse livro foi escrito alguns anos antes de maio de 68, então ele já tá ali junto com as revoluções de independência africana, ele cita, né, tanto que um dos grandes motivos de eu estar lendo agora Os Criminosos da Terra, né, porque ele cita esses movimentos, ele fala de algumas coisas que estavam acontecendo ali na África, e ele já dá uma visualizada assim, olha, tá tendo um movimento aí aqui na França, né, que era o maio de 68, né. Então, assim, que aí você pode falar, nossa, o maio de 68 é feminismo. Balela, galera. Maio de 68 é basicamente o seguinte, as mulheres tiveram muita independência e, assim, cara, assim, você pode falar assim, nossa, mas isso é progressismo. Que progressismo, o que, caramba? Assim, eu sou de uma família que vem de mulheres fortes, assim, não sei se eu já contei, as minhas duas vós eram mulheres muito fortes. Então, assim, tipo, pra mim isso não tem nada de progressismo. Meu pai chegou pra mim, quando a minha mãe casou com ele, né? Ela estava acostumada com os dois casamentos das minhas duas tias, que são machistas, daquele jeito bem tradicionalzão, né? E minha mãe deu deu o olerite pra ele. E meu pai falou assim, fazer o que com isso aí? Toma, o dinheiro é seu. A gente vai dividir as contas aqui, cada um cuida do seu dinheiro, né? E não pense que meu pai é alguém progressista, não, tá? Voltou naquele cara que perdeu ali em 2022, tá? Mas assim, tipo, isso existe na comunidade desde sempre. Esse tipo de ideias existe desde sempre, né? Só que existem pessoas que são mais, sei lá, não entenderam muitas coisas, né? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos voltar de propaganda, né? Então, só falando aqui, falei isso aí, esse breve introdutório, para dizer assim, tipo, eu não tô ligado a um progressismo, não, galera. Eu tô ligado à minha tradição. A minha tradição, eu venho de uma família de mulheres fortes, e, tipo, a gente valoriza a independência da mulher, tipo, porque eu não vou comandar a vida dos outros, não, tipo, não tô aqui pra comandar a vida de ninguém, não, tá? Então vamos lá, vamos voltar a falar de propaganda, né? Então, assim, tudo que a gente fala tem propaganda, tá incutido. E aí, assim, até brincando que eu falei agora sobre a minha visão, que o pessoal fala que é woke, não, é a minha visão pessoal. E aí a visão pessoal, ela vai se tornar uma hora visão coletiva, né? O Ellul, ele trata nisso num outro livro chamado The Technological Society, que é esse último bem aqui, ó. Esse último branquinho aqui, último dessa fileira de baixo aqui, ó. Ele chama The Technological Society.
que ele está falando sobre a tecnologia técnica e a incorporação dela na sociedade, né? E quando todo mundo acredita que a tecnologia vai nos salvar, isso aí é uma fé pessoal, né? Que quando se torna uma fé comunitária, quando ela se torna ele coloca isso, não sei se ele coloca isso como fé, né? Ele coloca como uma opinião pessoal. E aí eu chamo de fé, né? Ele coloca como opinião pessoal, e quando ela se torna comum na sociedade, ela vira opinião pública, né? A opinião pública nada mais é do que o conjunto de opiniões pessoais que são majoritárias, né? E quando ela se torna opinião pública, a gente fica desprotegido. Se a gente acredita que, beleza, o Vale dos Silícios é a coisa mais inovadora e vai salvar todo mundo, vai trazer a salvação da humanidade, cara, a gente tá ferrado. Porque não tem ninguém para nos proteger do Vale do Silício, entendeu? Por isso que ele coloca, a gente tem que ter um certo ceticismo com a tecnologia, né? E aí, vamos voltar para propaganda, né? Propaganda, tipo, tudo que a gente fala, tudo que a gente bota é peça de propaganda, né? E assim, propaganda ela pode ser articulada por grupos políticos. Pode, isso é comum. Tipo, você junta um grupo de pessoas e fala assim, olha, vamos fazer um propaganda, beleza. E aí você pega ali o dono do jornal. Fala, olha, eu vou distribuir os editoriais aí para as pessoas assim e vocês vão focar nesse tipo de crítica. Cara, só ver, vamos ver assim, o fato que aconteceu ontem foi a questão da isenção fiscal do imposto de renda para quem tem 5 mil reais a menos e cobrar de quem tem 50 mil a mais. Não vai me afetar, não estou nem nos 5 mil a menos, nem nos 50 a mais, né? Que dali, com certeza vai ter uma propaganda tipo, organizada de quem ganha 50 mil a mais, porque essa galera não quer. Essa galera não quer pagar imposto. Eles pagam muito imposto. Olha, vou deixar o link da Oxfam aqui para você olhar quanto você paga de imposto e quanto eles pagam de imposto, né? Então, assim, isso tudo é propaganda, a gente tem que estar ciente disso. Tá, mas beleza, mas aquele cara é ligado a esses grupos políticos? Não, eu não falei isso. E olha uma coisa que eu falei, eu olhei os objetos que tem dentro dele, né? E aí vamos entender mais como é que funciona a propaganda, né? Essa propaganda organizada de ideias, em uma hora, ela vai, quando essas ideias se tornam majoritárias, elas se tornam opinião pública comum, a propaganda ela também vira sociológica. O que é a propaganda sociológica? É quando as pessoas dialogam inconscientemente dizendo sobre ideias que elas às vezes nem dominam, elas não sabem. Então, quando eu falei ali que ele estava com uma propaganda política, eu não falei que é uma propaganda política proposital, que era afiliada a esses grupos aí que recebem dinheiro estrangeiros, como o MVL, né? Eu não falei, e aí se você viu a sigla que eu falei e não associou com o movimento político, talvez você não siga os canais que eu sigo, né? Talvez eles não seja consciente, mas ele é inconsciente, porque ele está imerso num mar de vozes de propaganda, né? Então foi isso que eu falei naquele momento. Eu falei que aquilo dali é uma propaganda política, sim, só que ela não é uma propaganda política dentro de um projeto de propaganda política, é uma propaganda política sociológica, é uma propaganda que acontece da interação social das pessoas comunicando, né? Então, assim, ela não é consciente. E aí, talvez, eu chego no termo woke, né? O que é o termo woke? Eu acho muito interessante, porque o woke... deixa eu pegar a tradução de woke. Woke, tradução. Eu quero a tradução do woke. O woke acordou. Tipo, beleza. Então, você está até me criticando porque eu sou alguém que acordou. Eu tenho consciência. E aí assim... Eu acho bizarro esse termo woke, porque vamos parar para pensar uma coisinha assim, né? Toda vez que eu vejo esse termo woke na mídia associado, eu vejo com representação de minorias. Observa isso. Toda vez que eu vejo esse termo woke associado, eu vejo com representação de minorias. Você pode criticar o que for representação de minorias, mas eu tenho assim, minorias quando se sentem representadas, elas aderem. Então, assim, uma das coisas da propaganda, né? Se você quer que a pessoa tenha aderência ao seu projeto político, você tem que representar elas. É por isso da camiseta. É por isso do bonequinho. Porque ele se sente representado naquela camiseta, ele se sente representado naquele bonequinho, né? Então, assim, quando você pega... as pessoas aderem a discursos quando elas olham e elas se espelham em quem fala, né? Então, por exemplo, se eu olho um cara ali de classe média
altíssima, sudestino, falando, eu não vou me dar ele, porque, tipo, eu não sou sudestino, eu não sou de classe média alta, tipo, não, eu ganho menos de 50 mil por mês. Eu pago imposto de renda, né? Eu não moro em condomínio fechado, eu não uso sapatênis, eu não uso camiseta polo. Então, assim, olha aquele carinha com aquela jaquetazinha da XP, eu acho assim, nossa, velho, que bizarro, essa jaqueta é feia, tipo... O meu padrão estético, eu acho essa jaqueta feia, porque tudo no fundo é estética. Então, eu vou aderir a um projeto político se a estética dele me engloba. Ou se eu alterei a minha estética para me englobar nele. Então, assim, eu só vou entrar naquele projeto se eu alterar a minha estética. E tudo isso passa pelo padrão estético. E aí eu não estou falando de estético, de corpos lindos e maravilhosos e perfeitos. Pode até ser, porque observa que certos movimentos políticos, ideológicos, religiosos, ele tem um padrão estético de corpo bem definido, né? Ali, tipo, ele até tem um padrão estético de corpo. E aí, esse que chamam de movimento woke tá na inclusão. Mas, e aí você tem que separar esse movimento em duas coisas. O primeiro dele são empresas que fazem isso por dinheiro. Sim, a Ariel, ela não foi incluída lá porque a Disney quer representatividade de pessoas negras. Ela foi incluída lá porque a Disney quer que pessoas negras assistam o filme dela. Entendeu? E ela sabe que, assim, o fã de Ariel, quem já ia assistir A Pequena Sereia, que é só uma regravação da animação, já ia assistir. Né? E quem é negro e se sente representado ali, vai assistir e fala assim, poxa, finalmente um filme que me representa, né? Enquanto eu acho que você pega, tipo, um filme muito bom que eu citei aqui, que chama O Novelo. O Novelo é um filme de uma família... Everybody Hates Chris. Everybody Hates Chris não teve fama nos Estados Unidos, teve fama no Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos são 13% de negros apenas. E desses, nem tantos têm aquele estilo de vida nova-iorquino suburbano pobre, né? De morar ali na periferia de Nova York, de ter que economizar coisas, de ter 2 empregos. Eles não tinham isso naquela época, né? Hoje talvez tenha, porque os Estados Unidos caiu muito em qualidade de vida, né? Então, assim, aquilo dali não teve aderência nos Estados Unidos, mas teve muita no Brasil. Por quê? Pro brasileiro médio, aquilo dali pegou, falou, pô, cara, eu me represento com eles, né? Me represento por quê? Tá bom, é um americano? Mas assim, ele não é branco ali, suburbano ali, que aquela família, eu não sei se você lembra dos sitcoms dos anos 70, 80, que de vez em quando passava, The 70 Shows, fala assim, cara, o que tem a ver com isso, velho? Esse estilo de vida não tem nada a ver comigo. Eu cresci nos anos 80. Então isso passava na TV. Isso passava muito na TV, né? Então, assim, era o que eu tinha que assistir. Eu olhava, tipo, Friends, cara. O que Friends tem a ver comigo? Tem nada. Eu olhava aqui dali e falava assim... eu cheguei aqui no Sudeste, todo mundo gostava daquela série. Eu olhei assim, velho, que série chata. Chata pra caramba, né? Chata pra caramba, não tem nada a ver comigo, não tem nada, nenhum ponto de aderência. As pessoas adoravam, por quê? Porque tinha a ver com elas, né? Uma questão de suburbano daqui do Sudeste. Pra mim não tinha nada a ver comigo, entendeu? Sei lá, preferia assistir outras coisas, nem lembro que eu assistia de série, né? Eu não assistia série, eu ficava conversando com os outros, tomando cafezinho, né? Então, assim, você tem que entender... todos esses elementos, midiáticos, eles são também propagandas políticas que estão inseridos valores, né? E quando você põe alguém ali para representar uma pessoa, você está trazendo o quê? Você está trazendo representatividade para aquela pessoa ter aderência àquela peça ali, que ela pode ser uma peça meramente de arte, né? Tipo, e legal que assim, quando a coisa, e assim, o cinema americano, a TV americana, ela é extremamente panfletária. Uma coisa que eu tava até vendo ontem a definição de o que é panfletário e o que não é panfletário, eu não lembro, algum blog, né? O que é panfletário é quando você tenta deixar mais fechadas as questões e tenta tornar aquela literatura, aquela peça de arte, sem questionamentos, né? Quando ela não é panfletária, ela fica mais aberta. E ela pode ter diversas interpretações. Então, assim, o cinema americano, a TV americana, ela é extremamente panfletária. Então, tipo, Friends vem do estilo de vida.
Everybody Hates Chris questiona Everybody Hates Chris não é tão profetário. Ele questiona o estilo de vida ali. O Julius tinha uma frase maravilhosa que fica pra Black Friday pra vocês. É tipo, se você não comprar, o desconto é mais barato. Vai ser o meu lema aqui dessa Black Friday, que eu nunca compro nada na Black Friday, né? Mentira. Ano passado, como eu mudei em dezembro, eu comprei os móveis da casa toda, os eletrodomésticos da casa inteira na Black Friday, né? Então, assim, tipo, você tem as coisas que são profetárias. E aí você. Ah, você tem cinema novo profetário? Tem, cara, tem um monte. Assina o Mubi aí que você vai ver um monte de coisa. Vai ver Poderoso Chefão, cara. Poderoso Chefão não é profetário. Aliás, é muito bom. Sei lá, se é profetário ou não é profetário, não sei. Tipo, é um filme que retrata. Ele retrata ali um contexto, a histórico da máfia italiana. Então era isso aí, meu cafezinho. Eu falei de woke, eu falei de como analisar pessoas, falei de propaganda. E é isso, galera. Então, assim, não tem. Eu não tenho ligação nenhuma com esses movimentos woke, blá blá, tipo, até porque assim, o termo woke não é reconhecido por ninguém, cara. Eu nunca vi. Só, galera, só esses caras que tem esses podcasts bizarros aí que fica falando de jogo. E eu vi um podcast analisando aquele Substância, mas um podcast tão ruim analisando Substância, que eu olhei assim e falei, cara, tá assim, tipo, falando que é o woke, tipo, tão imaturo, tão bobo. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, não quero fazer esse cafezinho muito longo, já fiz. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aí sobre propaganda, como você se engaja com essas peças midiáticas e que isso tenha servido de alguma coisa para você e não seja tão influenciado pela mídia e pela TV americana. Valeu!